bacana a gente ver esses exemplos que estão de perto, ocupando esses cargos importantes como coordenadora, tendo essa responsabilidade, executando com um total desempenho, visível isso. E é muito interessante ver a fala de vocês, porque muitas vezes o profissional de TI ele é superestimado, ele resolve o código, conserta a máquina de lavar, arruma a impressora e o que vier, instala chuveiro e o que vier pela frente, o profissional de TI dá jeito. Claro, o profissional de TI ele tá ali para resolver um problema. Sempre que houver um problema, a gente vai encontrar uma solução, mas tudo dentro de um escopo. E é muito interessante a gente ver esse sentimento de às vezes ser impostor ou coisa assim, porque a gente também superestima essa profissão. Claro que é uma profissão muito bacana, uma profissão incrível, mas é interessante a gente ver que não é algo só local, né? Não é só só a Aline que sentiu isso de às vezes, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? De se comparar com o outro, mas às vezes a gente não consegue ver que aquela outra pessoa também está se comparando, também está tendo uma dificuldade. Tanto que a gente consegue ver que os homens também têm esse sentimento de impostor. Talvez eles não falem tanto sobre, mas todo mundo tem. E é visível também quando a gente começa a olhar um pouco além que essa problemática das mulheres na tecnologia ela é tão importante que outros projetos maiores já estão sendo desenvolvidos que foi por necessidade de que outras mulheres sentiram de que não, calma, acho que tem alguma coisa errada, a gente pode se unir, a gente pode se ajudar, a gente juntas consegue fazer algo melhor, a gente consegue deixar um caminho mais confortável, digamos assim, para que as meninas que estão entrando não sofram o que a gente sofreu. Claro que não tem como você entrar em outros aspectos, mas se você conseguir melhorar pelo menos o ambiente acadêmico, isso já fortalece bastante. E eu gostaria que vocês comentassem, vocês disseram muito a questão de se espelhar mesmo. A Carmen comentou muito que ela se via muito nessa professora dela, que já tinha um cargo muito bacana, ela se espelhou muito. A Nubes também falou que ela se espelhou nessa professora ali para poder seguir o meio acadêmico e também a Vanessa, assim como nós, com certeza tem vocês duas como referência. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês entendem que vocês também são referência, o que vocês veem como importante nesse papel de ser referência e também o que vocês deixariam de dica para essas meninas que vão acompanhar vocês durante o curso e também hoje nesse podcast, que é especialmente para essas meninas que estão ingressando, que elas se sintam acolhidas pelas veteranas, pelas professoras, que ainda, se a gente for analisar, são poucas professoras mulheres no quesito TI. A gente sabe que tem outras professoras no campus, mas não é em específico na TI, e que elas possam se espelhar, né, nessas professoras e que elas possam entrar dentro desse meio acadêmico, se for da vontade delas, e que sejam referência também no meio da tecnologia. Então, meninas, bem, como eu falei já, mencionei, sempre na nossa vida a gente tem ao longo dessa trajetória algumas pessoas, né, que são importantes, que são referência. Eu também acho que a minha primeira grande referência foi minha mãe. Eu sempre comento que a minha mãe foi minha professora de primeiro ano, né, de primeira série. Então eu fui alfabetizada pela minha mãe, morava no interior, aquelas escolas, né, com turma multisseriadas. Venho de uma família também de mulheres muito fortes, as minhas duas avós, mulheres, né, que marcaram, assim, foram muito importantes nas suas famílias.
Tive professoras na época da faculdade importantes, uma co-orientadora importante também no doutorado, foi fundamental para mim, nos lugares que eu passei, mulheres colegas que também sempre me inspiraram. E, e fico assim, né, o coração também cheio de alegria se a gente puder estar contribuindo um pouquinho com essas meninas que estão ingressando, com essas meninas que vêm passando, né, um pouquinho também pela gente. Eu sempre digo que a gente também fica extremamente gratificada, assim, satisfeita de ver alunas egressas vindo contar como é que estão, né, dentro das suas áreas de atuação. Agora a gente teve essa semana aí que passou também uma ex-aluna nossa que está assumindo como professora também no IFE, então também muito gratificante. E uma menina, né, uma colega agora, que também já lá no seu trabalho de conclusão tinha essa preocupação, né, de acolher as meninas que chegam ou de buscar despertar esse interesse para meninas que ainda estão lá no ensino fundamental. Então nasceu também esse projeto, a gente, né, sempre com essa preocupação e isso está ganhando cada vez mais força, isso é muito lindo, muito bonito, a gente tem que dar continuidade. Então, eu fico bastante feliz. E o recado assim, que a gente deixa para as meninas que estão agora, né, que vão ouvir o podcast, né? Como a gente comentou, a gente sabe que não é um caminho fácil, é uma área que tem a sua complexidade. A Carmen Neto estava falando ali dos alunos também, mencionando suas dificuldades, mas que elas se sintam pertencentes, em primeiro lugar, pertencentes a esse lugar. É uma área, né, que tem todo esse potencial aí de transformação, tanto do nosso presente quanto para o futuro. E a gente precisa de mulheres também, né, dentro desse campo para promover essa transformação. Né? Então, que elas persistam, elas aprendam, elas possam transformar, não se deixem abalar, né, por aqueles que nos subestimam ou por estereótipos. Pensem que vocês são capazes, são inteligentes e têm muito a contribuir. Então, a ideia é essa: confiem em vocês mesmas, persistam, e vocês podem ser e podem fazer tudo o que quiserem. Tá? Tenho certeza que teremos mais grandes cientistas da computação aí por vir e que a gente está junto nessa jornada. Ai, que lindo! Isso aí. Bom, eu. As minhas grandes referências, principalmente na computação, são vocês duas, né? Vocês são a minha referência, meu modelo, meu guia. Admiro muito vocês mesmo. Então, muito de ver vocês como docente foi o que me animou a retomar aquela minha visão lá do ensino fundamental, quando eu dava aula particular e eu me sentia empolgada dando aula e repassando. Vendo vocês, eu vi que era possível uma mulher poder seguir ali, né? E hoje, assumir a coordenação também foi foi muito por isso também. Então, é, eu vi. Eu gostaria de poder fazer mais. E, e, e para mim poder fazer mais, eu tinha que estar em algum lugar, em alguma posição ali, né? Desse mais. Independente de estar ou não estar na coordenação, pensando também no futuro, eu gostaria de criar ou de ter propiciado esse espaço para que elas possam chegar, né? Para que elas possam chegar, para que elas possam se sentir acolhidas, possam trocar ideias, conversar e exatamente trazer ou anseios ou felicidades, né? Que possam ver a gente como igual, né? Como lado a lado ali, que está ali pronta para ouvir e tentar, dentro do possível, ver o que a gente pode, tendo ou por contatos, o que a gente pode auxiliar naquele problema delas ou naquele anseio delas, né? Eu gostaria muito de ter auxiliado de alguma forma nesses espaços, né? Nessa criação. E hoje, enquanto docente, eu me sinto muito realizada de cada, que nem a Carmen comentou do aluno ali, que hoje conseguiu desenvolver um código e fazer rodar. Cada vez que eu consigo fazer isso, independente da menina ou do menino, né, de que eu vejo que aquela pessoa conseguiu entender e veio depois buscar e entendeu, me sinto muito realizada.
E independente, muitas vezes o aluno está com determinada dificuldade, e não conseguiu entender a metodologia de determinado professor, dentro do possível, a gente também está ali disponível e pode tentar auxiliar, né, no que for possível, em tentar mostrar de uma outra visão aquilo, né? Então, hoje, o que eu gostaria de repassar é justamente isso, né? Adorei a fala da Nubes de você pode ser o que você quiser, e é isso, né? Você pode ser o que você quiser. Então, não se limite, e dentro do possível a gente está ali disponível, acessível, para que a gente possa conversar, trocar. Se a gente tiver, no que a gente puder auxiliar, vou estar ali de ouvidos abertos e tentando, dentro do possível, auxiliar. Isso. Lindas essas falas de vocês, assim, é muito bom poder ter esse sentimento de pertencimento e de abertura para fala, né? Esse ambiente de escuta que não é um ambiente hostil, que não precisa se preocupar, mas que você pode ter essa troca de aprendizado, de trajetórias. Então, eu já aproveito esse momento para agradecer demais a disponibilidade de vocês, essa empenho de vocês em estar aqui hoje, em querer fazer diferença na trajetória dessas meninas, de contar também a caminhada de vocês até aqui, até hoje, e o que vocês estão fazendo também para que outras meninas se espelhem em vocês, na trajetória de vocês, tenham vocês como exemplo. Isso é muito bacana e traz um sentimento muito bom de ter isso, né? Ter essa preocupação de fazer com que essas meninas se sintam bem dentro do curso, de que não é só ir lá fazer a disciplina, ficar com dúvida e voltar para casa, mas que tem esse grupo, esse movimento, esse projeto que a gente está desenvolvendo com tanto carinho para que essas meninas sejam apoiadas, que elas sejam bem recebidas, que elas tenham realmente o sentimento de pertencimento dentro da instituição, que não é só um título à instituição, mas um todo, né? É um meio ambiente mesmo de convívio, de troca, de crescimento, de aprendizado mesmo e assim até amizades, né? Saber que a gente pode contar ali para realmente quem sabe mais nos ensinar, nos fazer aprender e ajudar a traçar o melhor caminho. Então, mais uma vez, agradeço demais por vocês estarem aqui hoje, trazendo essa trajetória. Com certeza é um conteúdo maravilhoso e que vai ser disponibilizado com muito carinho para essas meninas. E agora eu faço esse meu encerramento, mas eu peço que vocês então deixem o recado final de vocês, façam suas considerações finais, fiquem à vontade. Isso aí, cara. Então, nessa última fala, eu só queria reforçar também o nosso agradecimento e exaltar essa tua iniciativa, né? Porque a gente está aqui fazendo mais essa atividade, pensando nessas meninas, por uma iniciativa tua, e sabendo que você está deixando uma marca muito importante no IFSU, com certeza sempre vai ser lembrada, e que você está abrindo muitos caminhos para outras meninas. Então, gratidão pelo teu trabalho, tá? E desejo todo o sucesso da sorte do mundo para ti. E gratidão, meninas, por esse momento. Foi lindo. Obrigada. Verdade. Parabéns mesmo, Aline. Que iniciativa linda. E que bom que você aceitou esse desafio, né? De trabalhar no teu trabalho de conclusão, poder olhar para todo esse cenário, né? E poder pensar em estratégias, em ideias. E parabéns. E enquanto a Nubes falava, eu fiquei pensando, ter aquele lema de nada para nós sem nós, né? Então, isso é muito isso. Porque é exatamente, não adianta pensar em ações para mulheres se não for mulher pensando nessas ações. E mais do que isso, ser alguém que é uma das alunas que está lá vivendo isso agora, né? Que está ali
Porque tá, eu fui aluna, mas eu fui aluna, né? Fui aluna lá em 2014, 10 anos atrás. Mas como que tá o cenário hoje? Então você poder nos trazer esse cenário e poder construir algo do que tu tá passando agora, eu acho que é melhor cenário que podia existir, né? Então parabéns, parabéns mesmo. E obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui e principalmente pelo, por esses exemplos que eu tive, por eu agora conseguir estar aqui do lado de vocês. Muito obrigada. Também fico muito Ai, que bom. feliz de estar junto com vocês, de ter a oportunidade de entender a trajetória de vocês e de realmente estar fazendo algo que vai impactar, eu espero, da forma mais positiva possível ali para as meninas que agora estão e para as meninas que vão ingressar. Então agradeço demais essa troca entre gerações. E agora então encerramos o nosso primeiro podcast, Códigos de Mulher, desvendando a computação feminina.